Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática. Vamos iniciar mais uma videoaula em que apresento as correções das atividades complementares sobre o PET volume 1 do ano de 2021, semana de número 1. Mas antes, quero convidar você a se inscrever em meu canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você receberá em primeira mão novas videoaulas. Vamos lá? O nosso tema é divisibilidade, múltiplos e divisores. Múltiplo natural de um número natural é todo número que se obtém multiplicando o número dado por um número natural qualquer. Exemplo: quais são os múltiplos de 7? Observe essa tabela. Vamos analisar as informações de acordo com os termos da multiplicação e conseguir entender o que são múltiplos. Multiplicando é o número dado, que foi o 7. Então, nós temos o multiplicando, que é o 7, 7, 7, 7. Multiplicador são os números naturais. Vamos começar com o número 0, o primeiro número natural. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. São infinitos. Produto representa os múltiplos de 7. Produto é o resultado da multiplicação. 7 vezes 0, 0. 0 é um múltiplo de 7. 7 vezes 1, 7. O número 7, que está no produto, é um múltiplo de 7. 7 vezes 2, 14. 14 é um múltiplo de 7. E assim sucessivamente. O conjunto dos múltiplos de 7 são o 0, o 7, o 14. Se você continuar aqui, 7 vezes 3 dá 21. 7 vezes 4 dá 28. E assim sucessivamente. Múltiplos são infinitos. Isso que é importante. Propriedades dos múltiplos. Qualquer número natural é múltiplo de si mesmo. 7 vezes ele, 7 vezes 7 é 49. Então, o 7 é múltiplo dele mesmo e o 49 também é múltiplo de 7. Qualquer número é múltiplo de 1. A soma de dois múltiplos de um número é também um múltiplo desse número. Por exemplo, vamos somar dois números, o 7 e o 14. Dá 21. 21 é múltiplo de 7. O produto de dois múltiplos de um número é um múltiplo desse número. Produto é a multiplicação. 7 vezes 14 dá 98. 98 é múltiplo de 7. O 14 também e o 7 também. O zero só tem um múltiplo, que é o próprio zero. Isso é muito importante. O zero é múltiplo de todos os números. O conjunto dos múltiplos, com exceção do zero, é infinito, não tem fim. Uma dica importante: múltiplo é o resultado da multiplicação, é o produto. Agora, vamos falar sobre os divisores natural de um número natural. É todos os números naturais que o dividem de forma exata e o resto da divisão precisa ser zero. Isso aqui é importante. Exemplo: quais são os divisores de 20? Temos uma tabela e vamos analisar de acordo com os termos da divisão. Dividendo é o número dado, que é o 20. Coloquei na coluna. Divisor são os números naturais, porém vamos começar com o número 1, porque 0 não é divisor de nenhum número. Quociente é o resultado da divisão, desde que o resto seja 0. 20 dividido por 1 é 20. 20 dividido por 2, 20 reais dividido em duas pessoas, dá 10 reais para cada um. É exato. 20 dividido por 4 é 5.
Professora, por que a senhora pulou o número 3? Se eu pegar 20 e dividir por 3, eu tenho uma aproximação, 6,666. E assim sucessivamente. Significa que eu tenho 6 inteiros e sobrará 2 de resto. A divisão precisa ser exata. O finalzinho aqui no resto tem que ser 0. Então, o 3 está fora. 20 dividido por 5, 4. 20 dividido por 10, R$ 20 dividido em 10 pessoas, cada uma ganha R$ 2. 20 dividido por 20 é 1. Um outro exemplo, 20 dividido por 11, também uma aproximação, 1,888888. Ou seja, eu tenho um inteiro e sobrará 9 de resto. O número 11 não é divisor de 20. Professora, mas quais desses números são os divisores de 20? O que está na coluna de divisor. São os números 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. E divisores são finitos. Tem fim. Propriedades dos divisores, muito importante. Todo número é divisor de si mesmo. 20 divide por ele mesmo. Resulta 1. O número 1 é divisor de qualquer número. Um número natural, que é divisor de 2 números, também é divisor da soma destes. Um número natural, que é divisor de outros 2, também é divisor de seu produto. São propriedades importantes para entender. Critérios de divisibilidade. Vamos falar agora a partir das atividades. Essas informações são muito importantes sobre divisores também. O menor divisor natural de um número é sempre 1. Sempre 1. O maior divisor de um número é o próprio número, que é o 20. O zero não é divisor de nenhum número. Os divisores de um número formam um conjunto finito. Tem fim. Alguns números têm apenas 2 divisores, que é o número 1 e ele mesmo, e são conhecidos como os números primos. Informações importantes. Agora vamos falar sobre os critérios de divisibilidade. Lembrando que um número inteiro é considerado divisível por outros quando o resto da divisão entre eles é igual a 0. Quando você fizer sua divisão, o resto for 0, nós temos os critérios de divisibilidade e temos também os divisores. Os critérios de divisibilidade são regras que permitem verificar se o número inteiro é divisor de outro número inteiro, baseando-se em propriedades da sua representação decimal. Um número inteiro é divisível por um inteiro diferente de 0. Lembrando, 0 não é divisor de nenhum número. Quando falamos em números inteiros, nós temos os números inteiros positivos e os negativos, incluindo o 0 lá no meio. Ou seja, os números positivos inteiros com o 0 são os números naturais. Lembre-se disso. Os critérios. Por 2. O último algarismo precisa ser par, ou seja, ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Você olhou o número, terminou em par? 8, 2, 0, 4, 6, tem como dividir por 2 e ter uma divisão exata. Por 3, a soma dos algarismos deve ser um número que contém na tabuada do 3. 132 somou os algarismos. 1, 3 e 2 resultou 6. 6 faz parte da tabuada de 3. Tem como dividir o número 6 e o 132 por 3. Resulta uma divisão exata. Por 4, os dois últimos algarismos devem ser 0, 0. Terminou em 0, 0, tem como dividir por 4. Ou os dois últimos algarismos devem formar um número que pertence à tabuada do 4. 1 e 6 formou 16, pertence à tabuada do número 4. Por 5 é o mais fácil. O último algarismo precisa ser 0 ou 5. Pronto. Aí você consegue dividir por 5 e ter uma divisão exata. Por 6, precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja,
ser um número par e, somando os algarismos, pertencer à tabuada do 3. Vamos somar os algarismos deste número. 2, 4, 5, 2, 2. Resultou 15. 15 pertence à tabuada do 3. Este número, 24.522, divide por 6 e, ao mesmo tempo, divide por 2 e por 3. Por 7, devemos multiplicar o último algarismo por 5 e somar com o número formado pelos algarismos restantes. O resultado deve pertencer à tabuada de 7. 4 vezes 5, 20, somando com o 15, 35. 154 divide por 7 e 35 pertence à tabuada do 7. Agora eu vou explicar as atividades complementares, fazendo as correções e ao mesmo tempo apresentando informações para saber se é coerente. Número 1. Coloque V para verdadeiro ou F para falso. Letra A. Todo número par é divisível por 5. Vamos analisar. Pelos critérios de divisibilidade, temos o seguinte: por 5, um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Se terminou em 0, ele é par. Se terminou em 5, ele é ímpar. Com essa informação, eu já sei que é falsa, mas vamos continuar mais um pouquinho. Os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vamos para o exemplo. Nós temos aqui, terminou em 0, formou 10. 10 é par e ele divide por 5. Ok? Então está certo. Terminou em 2, formou 12, ele é par. Porém, ele não divide por 5, porque ele terminou em 2. Para dividir por 5, tem que terminar em 0 ou 5. É falsa. Letra B. Todo número divisível por 4 é divisível por 2. Pessoal, anota aí. 4 é um múltiplo de 2. Só por ele ser múltiplo de 2, essa questão é verdadeira. Vamos analisar. Divisibilidade por 4 é o seguinte: um número é divisível por 4 quando termina em 0, 0, ou quando um número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Divisibilidade por 2, o número é divisível por 2 caso ele seja par, ou seja, todos os números cujo último algarismo é terminação, 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu posso concluir que todo número divisível por 4 também é divisível por 2, porque 4 é múltiplo de 2. Verdadeira. Letra C. O 0 não é divisor de nenhum número. Lembra das informações que eu apresentei para vocês lá em divisores? O 0 não é divisor de nenhum número. Verdadeiro. Letra D. Todo número divisível por 1 é divisível por 5. Vamos analisar. Divisibilidade por 1. Todos os números são divisíveis por 1. Tudo bem. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então, já posso concluir que é falsa. Exemplos. Terminou em 0, 10. 10 divide por 1 e divide por 5. Tá ok. Terminou em 2, 12. 12 divide por 1, mas não divide por 5. Então, a questão, a letra D é falsa. Letra E. Todo número divisível por 6 é divisível por 2. Lembra dessas informações? Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ela é verdadeira, tá? Letra F, o conjunto dos múltiplos de 9 é finito. Múltiplos, propriedades dos múltiplos. O conjunto dos múltiplos, com exceção do 0, é infinito. Ela é falsa. G. O menor múltiplo de qualquer número é o próprio número.
Não, o menor múltiplo de qualquer número é o zero. Por exemplo, se você pegar o múltiplo de 5, quais são os múltiplos de 5? Você começa a multiplicar ele por zero. 5 vezes zero, zero. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E assim sucessivamente. Lembre-se que múltiplos é o resultado da multiplicação. Então, essa questão é falsa. O menor múltiplo de qualquer número é o zero. Importante. H. O maior número de 3 algarismos divisível por 4 é o 992. Vamos para o critério. Um número é divisível por 4 quando termina em 0, 0. No caso aqui, não. Ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. 9 e 2. Somando 9 com 2, dá 11. 11 não divide por 4, então é falso. E todos os divisores de 24 são os números 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24. Não, está errada. Os divisores de 24 são eles, incluindo também o 8. Esqueceu do número 8, então é falsa. J. O número 18 é múltiplo de 3. 18 é múltiplo de 3 porque 3 vezes 6 é 18. Resultado da multiplicação. Verdadeiro. 2. Determine, letra A, M representa múltiplos de 6. Eu vou encontrar os múltiplos do número 6. Quais são eles? Relembrando, múltiplo natural de um número natural é todo um número que se obtém multiplicando o número dado, na letra A é o 6, por um número natural qualquer. Dica, isso aqui é importante. Múltiplo é o resultado da multiplicação, é o nosso produto. Tem uma tabela multiplicando o número dado, que é o número 6. Multiplicador são os números naturais, começando de zero. Produto são os múltiplos que vamos encontrar, é o resultado da multiplicação. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E assim sucessivamente. Os múltiplos são infinitos. O conjunto dos múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18 e sucessivamente. Tem outros, não tem fim. Letra B. Múltiplos de 15. Temos a tabela. Multiplicando é o número dado. Multiplicador são os números naturais, eu coloquei até o 3 porque são infinitos. E o produto são os múltiplos, é o resultado da multiplicação. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. Se vocês notar, pode somar de 15 em 15 aqui. O conjunto dos múltiplos de 15 são 0, 15, 30, 45 e assim sucessivamente. Não tem fim. Letra C. D. D representa divisores. Nós iremos encontrar os divisores do número 30. Relembrando, divisores natural de um número natural é todos os números naturais que o dividem de forma exata e o resto da divisão é zero. Lembrando que nessa divisão, o zero não é divisor de nenhum número. E temos aqui os termos da divisão. Vou criar a tabela, como eu ensinei. Dividendo é o número dado, o 30. Divisor são os números naturais, começando do número 1, o zero está fora. Quociente é o resultado da divisão. 30 dividido por 1 dá 30. 30 dividido por 2, 15. 30 reais dividido por 2 pessoas dá 15. Usa esse raciocínio. 30 reais dividido em 3 pessoas, 10 reais. 30 reais dividido por 5, 6 reais. O que acontece? Eu pulei o 4. Por quê? 30 não divide por 4. E assim você vai fazendo a lógica até chegar o 30 dividido por ele mesmo, que resulta 1. Então, os divisores do número 30
são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. São esses números da coluna do divisor. Os divisores do número 52. Dividendo o número dado, coloquei divisor, iniciei com o número 1. E fui encontrando do jeito que chegasse em uma divisão exata. Encontrei esses números aqui, que são os divisores que representam o número 52. Pode usar a calculadora para você tirar na prova. 52 dividido por 1 é 52. 52 dividido por 2 é 26. 52 dividido por 4 é 13. 52 dividido por 13 é 4. 52 dividido por 26 é 2. 52 dividido por 52, que é ele mesmo, é o final, é 1. Observe os divisores e os quocientes. Faça sua análise. O conjunto dos divisores de 52 são 1, 2, 4, 13, 26 e 52. 3. Classifique os números abaixo em primo, com a letra P maiúsculo, ou composto, com a letra C maiúsculo. Números primos, vamos analisar isso aqui. Números primos são os números que possuem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Números compostos são os números que têm mais de dois divisores. Basta isso para entender. Lembrando que o número 1 não é número primo e nem composto, porque ele só tem um divisor, ele mesmo. Aqui apareceu todos os números primos menores que 100. Analisando aqui, conseguimos encontrar a resposta, mas vamos fazer a apresentação nas explicações. Verificar se a divisão é exata, em que o resto é zero. Não esqueça essa dica. Para encontrar se é um número primo ou composto, você vai dividir. Letra A. 9. Ele é primo ou composto? Observe a tabela. Dividendo é o número pedido. Divisor. Você vai pensar no número. 9 dividido por 1, 9. Tem uma divisão exata. 9 dividido por 3, 3. Tem uma divisão exata. 9 dividido por 9, 1. Também uma divisão exata. Professora, mas se eu pegar o 9 e dividir por 5, você vai encontrar resto. Ele não pode acontecer de ter resto, tá bom? Então, divisores. Nós temos 3 divisores aqui. Para ser primo, teria que aparecer apenas o número 1 e ele mesmo. Aí apareceu 3, então ele é um número composto, porque ele tem 3 divisores. Letra B, 10. Usando a tabela, dividendo é o número pedido, divisor. 10 dividido por 1, 10, está certo. Divisão exata. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 5, 2. 10 dividido por 10, 1. Pronto. Apenas esses números que são divisores de 10. Nós temos 4, ou seja, mais de 2 divisores ele é composto. Letra C. 11. Ele é primo ou composto? Se você analisar em números primos, ele está entre os 100 números primos. Então, pronto, já poderia colocar o P de primo. Mas vamos analisar na tabela. Dividendo o número pedido, ele divide por 1 e por ele mesmo. Ou seja, ele tem 2 divisores, ele é primo. Lembre-se que a divisão tem que ser exata. Por exemplo, 11 não divide por 5, nem por 10, nem por 7, tá bom? Letra D, 12. Usando a tabela, dividendo o número pedido. Divisor são esses números que o 12 consegue dividir e ter uma divisão exata. Faça sua verificação que você vai encontrar esses quocientes. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Ele tem 6 divisores, ele é composto. Letra E, 13. Aqui também, se você analisar esses números primos menores que 100, o 13 está nele. Então, ele é primo, mas vamos analisar na tabela. 13 divide por 1 e 13 divide por ele mesmo, apenas. Ele tem 2 divisores. Letra F, 15. Ele divide por 1
por 3, por 5 e por 15. Ele tem 4 divisores. Ele é um número composto. G, 17. Olhando aqui, o 17 é primo. Mas vamos analisar. Ele divide por 1 e por ele mesmo. 2 divisores. Só. 17 não divide por 10, não divide por 12, não divide por 2, não divide por 7. Então, ele é primo. 21 divide por 1, 3, 7 e 21. 4 divisores. Ele é composto. 23 também está aqui nos números primos menores que 100, mas vamos fazer a tabela. Ele divide por 1 e por ele mesmo, só. 2 divisores, ele é primo. 47, aqui está o número 47, ele também é primo. Ele divide por 1 e por ele mesmo. 2 divisores. E por último, 49. Divide por 1, por 7 e por 49. 3 divisores. Ele é composto. Lembre-se, número composto é aquele que tem mais de 2 divisores. Número primo é aquele que divide por 1 e por ele mesmo, só. 4. Das sequências abaixo, aquela que não contém números primos é, se necessário, use uma calculadora. Eu vou usar o raciocínio daquela tabela. Eu vou analisar cada opção e saber qual é verdadeira. Na letra A, eu vou analisar o número 13, saber se ele é primo ou composto. 13, ele divide apenas por 1 e por ele mesmo, ou seja, ele é um número primo. A letra A está fora. Letra B, eu vou pular ela, porque é um número maior. Letra C, vou analisar o número 2. Ele também é primo, ele divide apenas por 1 e por 2. A letra C e a letra A está fora. A D, vou analisar o número 11. Ele é primo também, ele divide por 1 e por ele mesmo, só. Então, ou seja, letra A, C e D estão fora. Elas têm números primos. Então, eu quero saber qual a letra que não tem nenhum número primo. É a letra B, mas eu vou continuar a análise. Eu vou provar que 189 não é primo, ele é composto. 189 dividido por 3, 61. 189 dividido por 61 é 3. 189 dividido por 1, 189. 189 dividido por ele mesmo é 1. Ele tem 4 divisores. Ele não é primo, ele é composto. O 300, mesma coisa. 300 dividido por 3, 100. 300 dividido por 100, 3. 300 dividido por 1, 300. 300 dividido por ele mesmo, 300. Eu achei 4 divisores, ou seja, existem mais, mas eu encontrei mais de 2 divisores. Eu sei que ele é composto. Quero que vocês entendam isso, tá bom? 529, eu também encontrei 3 divisores. Ele é composto. É a letra B. 5. 2 ônibus partem de uma mesma estação com destinos diferentes. Um dos ônibus sai da estação a cada 5 dias, o outro sai a cada 8 dias. Sabendo que no dia 31 de março, esses 2 ônibus saíram juntos. Em qual dia eles se encontraram novamente na estação? E temos as opções. Analisando, temos 2 ônibus em uma estação. Dia 31 de março, esses 2 ônibus saíram juntos. Este ônibus, a cada 5 dias, sai da estação. Este aqui, a cada 8 dias, ele sai da estação. Eu preciso saber qual o dia e o mês que eles irão se encontrar novamente nessa mesma estação. Dica: vamos usar métodos de MMC, mínimo múltiplo comum. O primeiro, localizar o menor dos múltiplos que esses 2 números possuem em comum, depois do zero. Basta achar os múltiplos do número 5 e do número 8. Lembrando que múltiplos é o resultado da multiplicação. Começa a multiplicar, por exemplo, 5 por 0. Deu 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. E assim sucessivamente. São infinitos. Agora o conjunto dos múltiplos de 8. Mesma coisa.
O número 8 multiplicando por 0, 0. O 8 multiplicando por 1, 8. O 8 multiplicando por 2, 16. E assim sucessivamente. Pronto, agora precisamos encontrar o número que é comum entre eles depois do 0. O 0 apareceu no múltiplo de 5 e apareceu no múltiplo de 8. Qual foi o outro número que apareceu no múltiplo de 5 e no múltiplo de 8? O 40. Isso significa que daqui 40 dias eles se encontram novamente. 31 de março, abril, são 30 dias. De 40, eu tiro 30 dias, ficou 10. Significa que eu tenho 10 dias de maio. É a letra C. Ah, professora, mas eu quero usar o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Para achar o mínimo múltiplo comum do número 8 e do 5, basta fatorar com os números primos. O primeiro é o 2. 8 dividido por 2 é 4. 5 não divide por 2. Quando não dividir, você repete. Continua dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. Repete o número 5, porque 5 não divide por 2. Continua com o número 2. 2 dividido por 2 resulta 1. E repete o 5. Qual o número primo que divide por 5? Ele mesmo. Ficou 1 e 1. Agora basta multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 5, 40. 2 métodos. Finalizamos mais uma videoaula. Agora deixe nos comentários de qual cidade você é, qual escola você representa. Gostou da videoaula? Então, não se esqueça de acessar meu canal e se inscrever. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PECs, e também tem atividades complementares de outras séries. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada!